Uma boa tarde a todos que estão aqui hoje, né, nessa dia maravilhoso aqui, de mais aprendizado aí sobre a energia solar fotovoltaica. Meu nome é Denis, eu sou engenheiro eletricista, trabalho na Solis. Tenho graduação em engenharia elétrica, trabalho no pre-sales da Solis, né, na área de pré-venda. Também tenho um canal pessoal chamado O Engenheiro do Sol, onde eu divulgo informações sobre sistemas solares fotovoltaicos de uma maneira bem prática para todos que querem aprender, não aspectos extremamente técnicos, aspectos extremamente formais, né, essa linguajar que nós acabamos utilizando aqui no segmento solar, mas de uma maneira com que todos que possam querer participar dessa área que tem crescido tanto no Brasil, consiga entender pelo menos o básico, consiga aprender e se desenvolver como um bom profissional. Bom, falando um pouquinho da Solis, a Solis hoje a gente possui na faixa de 4.500 funcionários, então já é uma empresa bem grande, bem estabelecida. Acredito que todos aqui já conheçam a Solis, já tenham ou pelo menos ouvido falar. Nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento de mais de 800 funcionários, então todo o nosso time, toda a nossa pesquisa, hoje a Solis é uma das empresas que mais inova no mercado. Temos uma fábrica com capacidade para 80 GB de produção anual. Nossas exportações de 2022 foram mais de 26 GB, totalizando aí em 2023 mais de 100 GB exportados de inversores solares. Nossos ativos, 2,8 bilhões de dólares e 18 anos de história. Então a Solis já está há um bom tempinho aí, acredito que todo mundo já conheça. Nós temos aí todas as linhas de inversores monofásicos, trifásicos, inversores on-grid, off-grid. Nós temos aí desde 0,6 até 350. Né? Tivemos aí recentemente nosso lançamento do inversor de 350, principalmente para GC. Então, uma nova empreitada aí para a Solis, focar mais nessa área de GC. E nossos equipamentos de 300, 333 e 350 é uma das nossas maiores armas nesse mercado, que nós estamos crescendo bastante. Temos também nossa linha de inversores de armazenamento, né, desde aí de 3 kW até 50 kW. Não sei se eu poderia falar isso, né, mas estamos trazendo aí ainda esse ano um inversor de 50 kW híbrido, principalmente aí para algumas soluções, principalmente no rural, aí algumas empresas. Bom, mas vamos lá. Qual que é o tema dessa palestra? O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga em inversores. Né? Eu acredito que todo mundo aí já teve alguma experiência, todo mundo aí já acabou conversando com alguém que acabou colocando muitos mais painéis, muito mais potência de painel no inversor do que devia. Né? Inclusive, muitos falam, né? Se tem o overload, se tem o oversizing, é para usar. Né? Será que é para usar mesmo? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Sobrecarga nos inversores. A definição é a relação entre a potência total do arranjo fotovoltaico e a capacidade de saída CA do inversor. Por exemplo, um arranjo fotovoltaico de potência de saída em STC, né, que é a nossa relação standard de teste, de 13 kW, conectadas ao inversor capacidade CA de 10 kW, tem uma relação CC-CA de 1,3, ou seja, um overload de 30%. Overload, oversizing, sobrecarregamento, 30%. Ou seja, 30% a mais de painéis do que a potência nominal do inversor. Perguntas frequentes. Sobrecargas elevadas podem danificar o equipamento ou levar à perda da garantia? Isso é algo que muita gente pergunta, principalmente no nosso pós-venda ali da Solis. Né? Então, resposta, não. Desde que as condições do datasheet sejam atendidas. Então, não é porque a sobrecarga no inversor é um pouquinho maior do que muitos utilizam, aí, na faixa de 20%, 30%. Isso não significa que o inversor está mal dimensionado. Ele só estará mal dimensionado se realmente, após todos os testes efetuados, o retorno sobre o investimento não seja interessante, visto principalmente aí esse overload, talvez muito alto, ou talvez muito baixo. Até quanto é recomendado?
Não existe um número certo para a gente trabalhar falando sobre overload. Muitas vezes o número certo pode ser 10%, 20%, 50%. Isso vai depender principalmente da situação ali do local climático, se vai ter muitas perdas, se é um local sombreado, se é um local sujo, se o posicionamento dos inversores, leste-oeste, se vai usar tracker, se não vai, a inclinação dos painéis, o ângulo de inclinação, tudo isso varia muito, esse estudo, para a gente definir qual que é o melhor oversizing dos nossos inversores. Não só dos nossos inversores, né, mas todos os inversores solares. Como saber o valor ideal para o meu projeto? O valor ideal é através de estudos. Não existe outra maneira para a gente conseguir saber esses dados. Vantagens sobre o dimensionamento do sistema solar fotovoltaico. O datasheet dos módulos mostram as condições em STC. As condições de STC, basicamente, são as condições standard de testes que são utilizadas principalmente para definir os dados sobre os painéis fotovoltaicos. Aqui está um pouquinho difícil de ver, né, mas nós temos aí basicamente um datasheet de um painel fotovoltaico e todos os dados mostrados nos painéis são em STC. Porém, essa condição, 1.000 watts por metro quadrado, é uma condição que, principalmente no Brasil, é muito difícil ser alcançada. Então, apenas em alguns momentos durante o ano, nós temos essa condição de STC. Ou seja, se eu tenho 10 kW de painel num inversor de 10 kW, basicamente, eu estou subdimensionando o meu sistema. Eu estou colocando menos painéis. Por quê? Porque o painel ele só vai atingir esse máximo de potência de pico em STC. Então, um pouquinho de overload é basicamente só para deixar o inversor ao máximo, no máximo da sua potência nominal. Fatores econômicos. Maximizar a geração de energia em uma determinada área e reduzir o LCOE do sistema. Limitação por demanda contratada devido a micro e mini GD. Então, na verdade, a gente falando sobre dimensionamento, nós estamos pensando em retorno sobre o investimento. Maximizar a geração de energia. O inversor solar, por mais que não seja o item mais caro aí do nosso sistema solar, ele ainda corresponde a um preço significativo, que pode alterar muito o LCOE, né, que é o retorno sobre o investimento total, né, que é o custo nivelado da energia. Então, se nós subdimensionarmos o nosso sistema, nós teremos um LCOE maior, ou seja, pior. Né? O LCOE, quanto menor, melhor. Então, utilizar ao máximo a potência do inversor, de maneira com que o LCOE fique baixo, nós estamos atingindo nosso ponto ótimo em dimensionamento de inversores. E a limitação por demanda, não só limitação por demanda, mas muitas vezes um cliente, para atingir o potencial que ele precisaria, é necessário uma reforma na rede, uma migração de micro para mini geração, ou alguma situação que deixaria muito caro essa ampliação do sistema necessário para o cliente. Com talvez um overload um pouquinho mais alto, a gente consiga chegar nessa geração que o cliente precisa, sem fazer todas essas reformas, sem trabalhar aí, diretamente com uma mini geração, por exemplo. Às vezes o cliente quer uma geração de 12, 14 mil quilowatts por mês. Talvez ele precisaria de 80, 90 quilowatts de potência de inversor, mas aí ele sairia da micro e entraria na mini. E aí, compensa ele fazer um oversizing um pouquinho maior ou compensa ele entrar na mini geração? Então, todos esses estudos têm que ser levados em consideração e o LCOE é uma das principais ferramentas utilizadas para isso. Depois a gente vai ver um exemplo da aplicação desse dado. E também temos a degradação natural dos módulos. Né? Então, às vezes, algum fabricante de módulo pode ficar bravo, mas os módulos fotovoltaicos eles acabam tendo perdas aí mais ou menos 0,5% ao ano. Então, nós acabamos tendo um pouquinho de perda. E se o meu sistema já possui um certo oversizing, mesmo com a degradação natural, eu ainda vou estar utilizando o máximo de potencial do meu inversor. E agora vamos falar do clipping. Né? O que seria o clipping?
Clipping é uma ação interna do inversor com o objetivo de limitar a potência de saída em seu valor máximo. Então, se o inversor é de 10 kW, ele não vai ultrapassar isso. Ele vai chegar no seu limite. Então, nós temos aqui esse gráfico aqui, já muito utilizado no estudo de clipping. Nós mostramos que o potencial máximo que o painel conseguiria chegar, ele é limitado pela potência do inversor. Então, quanto maior o meu oversizing, quanto maior o meu overload, maior essa área, essa perda de clipping que nós vemos aqui. Aí muitos perguntam, como evitar o clipping? Colocando um inversor maior. Mas e aí, é vantajoso? Economicamente viável um inversor maior? Essa que é a questão. É aí que o LCOE entra em vigor. Aqui eu trouxe um estudo de casos mostrando um equipamento de Solis S6 GR1P da linha S, um dos nossos inversores mais novos, inversor monofásico. Aqui eu trouxe um painel que foi utilizado nesse estudo em STC. E nós temos aqui uma curva em relação ao sobrecarregamento do inversor e as perdas provenientes desse sobrecarregamento. Então, nós vemos aqui em azul a energia CA normalizada e nós temos aqui as perdas em laranja. Então, é muito fácil a gente conseguir identificar que a partir do momento que eu sobrecarreguei 1,6, eu sobrecarreguei 16% no meu sistema, eu basicamente não tive perdas. Por que eu não tive? Esse sistema é feito na orientação leste-oeste. Então, para sistemas leste-oeste, a questão do sobrecarregamento é basicamente só para compensar as perdas de posição. Então, a partir de 16%, eu basicamente compensei essas perdas. A partir de 25%, eu ainda tenho um rendimento bem interessante no sistema. E as perdas ainda continuam bem baixas. Em 36%, eu ainda tenho um rendimento bem interessante. E as perdas ainda não estão tão altas. Mas de 36% para 40%, as perdas já disparam. Então, a partir desse momento, a gente já vê que talvez não seja tão interessante para essa situação trabalhar com esse oversizing maior. Então, aí que entra o LCOE. Como que eu vou definir qual que é o melhor overload, oversizing para o meu sistema? Então, nós temos o estudo do LCOE. Nós temos o CAPEX, que é basicamente o custo final aí do sistema solar, da usina. Nós temos o OPEX, que é o custo da operação durante a vida útil dessa usina, toda a parte de manutenção, limpeza de painéis, troca, manutenção, tudo mais. Nós temos o residual. O que é esse residual? Às vezes muita gente acaba esquecendo na conta falar do residual. Residual, basicamente, é após a vida útil do sistema. Quanto que eu ainda tenho em produtos, terreno? O que eu tenho ainda? Esse é o valor do residual vezes a energia gerada durante a vida útil do sistema. Através disso, nesse estudo de casos, nós temos aqui o LCOE. E nós temos visto que 36% é o menor valor. Ou seja, em 36% nós temos o ponto ótimo de sobrecarregamento desse sistema. Isso não significa que em outra situação um overload maior poderia ser interessante, principalmente se eu precisasse talvez mais energia, talvez colocar um inversor a mais. Será que seria financeiramente interessante colocar mais um inversor? Ou talvez um pouquinho mais de overload? Tudo isso é estudado no LCOE. Então, aqui para finalizar, pessoal, alguns pontos chaves aqui interessantes, só para fazer um resuminho. Sobrecarga ideal varia conforme parâmetros de projeto, localização, configuração do arranjo fotovoltaico. Então, cada projeto ele vai ter uma especificação diferente. Em geral, uma razão CCCA maior que 1 é vantajoso em termos de geração de energia e retorno financeiro. Razões CCCA maiores que 1,5 podem ser viáveis em projetos com múltiplas orientações, MPPTs. Então, gente, nós sabemos que a partir do momento que o oversize é um pouquinho maior que 1, isso é interessante aí, basicamente quase todas as instalações solares fotovoltaicas. Mas a partir de 1,5 depende muito. Nós temos visto aí muitos instaladores que
Primeira coisa na compra de um inversor, o que ele fala? Quanto que aguenta de overload, quanto que aguenta de oversize. Por quê? Se aguenta 70%, vamos colocar 70%. Isso é muito interessante, avisar todos os integradores, a todas as pessoas que trabalham com energia solar. Se aguenta 70% de overload, não significa que vai aumentar a geração em 70%. Então, todas essas perdas têm que ser levadas em consideração. O uso elevado de valores de sobrecarga no inversor reforça a importância de um bom planejamento de instalação, operação e equipe de manutenção. Então, a gente ainda continua vendo muitos problemas relacionados a um alto overloading. Inclusive, os nossos inversores, nós temos um valor máximo ali de overload, mas não é porque está ali, significa que é para usar. Em regras gerais, não substituem uma modelagem detalhada e simulações computacionais. Ou seja, não é porque falaram que 20% é o valor ideal que na sua instalação ele vai ser. Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Hoje o tempo era curto e nós da Solis estamos aqui ainda passeando. Se alguém ainda tem alguma dúvida relacionada a isso ou sobre os nossos produtos, nossos serviços, nós estaremos aqui até o final do dia. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.